Shalom, Ubrahá, paz e bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família. Grandes respostas. Eita glória! Então, meu amigo, minha amiga, vamos entrar agora no livro do profeta Jeremias. Yermiarro, em hebraico, aquele que Deus designou, a quem chamou. Então, meu amigo, minha amiga, fica aqui comigo até o final, que tem muitas revelações aqui para você. E aplicar na sua vida o que nós estamos lendo. Apenas 5 capítulos por dia. E você vai enriquecer na palavra, crescer no conhecimento através da palavra. Se você está aqui comigo desde o dia 1º de janeiro, todos os dias, né, eu posto um vídeo aqui diferente, de uma forma diferente e simples, você já está avançando e muito. Porque vamos entrar agora na veia dos profetas, né? As palavras proféticas, desde o profeta Isaías aí, que concluímos ontem. Tá ok? Então já vai dando like aí, se inscrevendo, você que está aqui pela primeira vez. Compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis. Depois que você concluir o vídeo, viu? Aqui de assistir o vídeo. Mas se você quiser dar uma pausa aí, compartilhar também, não há problema. Tá ok? Então, o profeta Jeremias aqui também está na mesma situação do profeta Isaías, em um período, não é, escuro para o povo de Israel, onde eles não tinham liberdade de adorar a Deus da forma, né, de culto. Então, pessoal, aqui o profeta Jeremias foi chamado por Deus. Ele recebeu, não é, o seu chamado. Só que ele, pessoal, como infelizmente acontece com muitas pessoas, não abraçam o chamado, se esquiva, né? Como diz aqui na Bahia. É como muitos fazem, né? Infelizmente, foge do chamado. E Deus chama ele e ele diz que se acha como uma criança. Tem sentido, pessoal, tá bom? Tem sentido, porque o raciocínio lógico da pessoa, quando ele observa as situações muito difíceis, ou seja, até impossível de acontecer, ele começa a colocar dificuldades na vida dele. Isso é uma coisa comum, mas não pode acontecer isso para os que são chamados por Deus. E é isso que eu quero te encorajar aqui. Você tem um chamado, Deus te chamou. E Deus deu visões ao profeta Jeremias. E dá visões também àquele que é chamado. Então, pessoal, aqui eu quero que você entenda que quando você estiver lendo as palavras do profeta aqui em Jeremias, que você aplique para a sua vida. Não é só ler por ler, como diz, não é? Mas observe que a palavra de Deus vai se cumprindo. E a palavra chegou até Jeremias. Todas as vezes que Deus falava com ele, ele dizia: eis-me aqui. Eis-me aqui. E se você não estiver ouvindo a voz de Deus mesmo, mas quando um pastor, um profeta, alguém nesse Brasil estiver falando, você ouça a palavra de Deus. E se o seu pastor te chamar, diga: eis-me aqui. Tá bom? Diga porque foi Deus que é Deus que está usando ele para te chamar, para servir na casa do Senhor. Então você vê as visões aí que Deus deu para ele, tá bom? Da amendoeira, da panela de fogo. Então, por quê? Porque estava semelhante à casa de Israel, o que estava acontecendo com a casa de Israel. E Deus foi mostrando para ele, tá bom? Então, quando você estiver lendo aí a palavra, observando, veja o quanto o profeta estava, o quanto Deus estava preocupado com o povo
mas tinha que usar alguém para anunciar a palavra dele. E assim aconteceu com o profeta Isaías, com o profeta Jeremias. Tá bom? São vizinhos, né? Então, o que acontece? Deus, tudo isso, pessoal, que está acontecendo aqui nesse período, porque o povo não havia se rebelado contra a palavra de Deus. Havia essa linguagem mesmo, linguagem bíblica, se prostituído com os ídolos estranhos. Tá ok? Então, observe, pessoal, o quanto a rebeldia traz consequências. Então, não foi só um grupozinho, pessoal, agora foi um povo, uma nação. O povo de Israel. Lógico, nós sabemos que as consequências da divisão que eles fizeram estão sofrendo aí nesse período. E aqui já entra mais um ensinamento para você, mais uma dica para você. A divisão não vale a pena. Quando você divide dentro de onde você está, a divisão, você não está em comum acordo com as coisas que acontecem ou que foi delegada e você não faz, pode ter certeza, há uma divisão aí. E a consequência, meus amigos, é inevitável. E as consequências ruins serão inevitáveis. A princípio, pode até parecer bem no início, mas lá na frente, tempos depois, pode ter certeza que as coisas não vão dar certo. Não darão certo. Então, quando você estiver lendo essas passagens, você vê o quanto o povo estava dividido, o povo saiu dos caminhos do Senhor, foi adorar Baal, não é que era nessa época a imagem, né, mais adorada ali, mais que as pessoas se prostravam. Então isso causou ira ao Senhor e Deus colocou o povo em cativeiro, o cativeiro da Babilônia. E perderam a liberdade de culto. E é isso que não deve acontecer com você. Se você que ainda não se firmou, que não tem ainda um chamado, não descobriu o seu chamado ainda. Quando você estiver lendo essas passagens, essas profecias aí, essas situações, olhe para você. Olhe o que estava acontecendo com você e o que pode acontecer daqui para frente. Se você decidir eliminar esse mal da sua vida hoje, pode ter certeza que as consequências serão favoráveis a você. Pode ter certeza. Deus vai te abençoar. Porque você vai cumprir o chamado dele. Eu não sei com quem eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que Deus fez com que você clicasse nessa capa aí para assistir e ouvir o que Deus tem para falar para você. Tá bom? Então, pessoal, não desista do seu chamado. Não recue. Não precisa esforço para cumprir o chamado. Apenas obedeça. Mas se obedecer é um esforço para você, vale a pena. Tá bom, pessoal? Porque olha, em uma certa forma, né, pessoal, como a gente chama, uma metáfora de falar das coisas de Deus, que Deus faz, ele está clamando, pedindo, tá bom? Para que o povo seja fiel. Para que o povo retorne para a casa dele, retorne aos princípios, enfrente as batalhas, né? Enfrentar as batalhas, pessoal. Então, fica aqui de conselho para você. Então, quando você estiver lendo aí as passagens, essas profecias, aplique para a sua vida, tá bom? Estou sendo um pouco enfático aí com você, mas é para que você absorva essas palavras, tá bom? Porque Deus vai te dar pessoas para te ajudar. E como está escrito aqui, pastores, ele vai dar a você, pastor, segundo o coração dele, para te ajudar, para te abraçar, tirar você desse problema. Ele vai te ajudar. Não se preocupe. Então somente obedeça. Ele vai te ajudar.
Agora, um pastor segundo o coração do Senhor. E você vai vendo como as coisas vão dando certo, pessoal. Tá ok? Então somente é só buscar a Ele. Lá na frente nós vamos falar sobre isso, tá bom? Mas hoje começam só 5 capítulos. E busque ao Senhor, volte-se para Ele. Faça como muitos fizeram. Se volte a cada dia para o Senhor. Assim como Ele está chamando Israel para voltar nesse período, volte para mim, Deus vai se voltar para ele. Não é que, pessoal, Deus está esperando, tá bom? Como eu falei, a gente não pode colocar adjetivos para Deus, situações para que Deus faça ou como está fazendo igual o ser humano, mas de uma forma simples para você entender e ficar mais fácil da pessoa entender como é Deus, quem é Deus. A gente compara as coisas aqui na Terra, tá bem? Então, quando Deus está pedindo para você voltar, é porque Ele está pedindo, Ele está, de uma certa forma, pessoal, precisando de você para cumprir o seu projeto e cumprir o chamado dele na sua vida. Tá bom, pessoal? Olha, por quê? Porque Deus sabe das situações que acontecem e que pode acontecer, né, no mundo, no ser humano, na vida, não é? Então ele sabe o que vai acontecer. Então ele escolhe pessoas para que esse mal não chegue até aquele lugar, chegue até a pessoa, tá bom? Porque ele está de olho, ele está vendo tudo, pessoal, que está acontecendo. Assim como ele transformou, não é? Fez os céus, fez a terra, não tinha nada, pessoal, estava vazio. E agora preencheu, pessoal. Assim também ele precisa de alguém para cuidar. Assim como ele fez com Adão, levantou Adão e Eva para cuidar da terra. E dele, né, vê-se aí hoje bilhões, né, de pessoas. E uma delas é você. Uma dessas pessoas, desses bilhões de pessoas, é você, meu amigo. Não fuja, tá bom? Então somente cumpra o chamado dele sobre a sua vida. Então, como Deus ficou preocupado, né? Vamos dizer assim, essa situação do povo de Israel se voltando para os deuses, então ele levantou o profeta Jeremias para anunciar as coisas que iriam acontecer. E não foi diferente, assim aconteceu. Como foi com o profeta Isaías, assim também com o profeta Jeremias. Então, quando você estiver lendo aquilo que você observou aqui, aí centenas de coisas, não sei como você vai absorver, então aplique para a sua vida, olhe para o dia a dia, olhe para a realidade que está o mundo, tá ok? Então, quero deixar isso para você aqui, para que você fique em alerta com o seu chamado, tá bom? Que você absorva o que Deus está falando com você e cumpra o seu chamado. O chamado de Deus, quando eu digo o seu chamado, que Deus te entregou, tá bom? Então, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Ore por esse projeto de Deus na sua vida, se prostre diante dele, absorva as profecias que você está lendo aí e aplique para a sua vida, para você não cair no pecado, não se desviar da palavra e assim cumprir o chamado dele na sua vida. Então, Deus abençoe e até amanhã, tá bom? Abraço.